Os escorpiões são cada vez mais comuns, principalmente nessa época de chuva aqui no Ceará. Mas tem uma curiosidade: o veneno de um dos escorpiões mais perigosos do planeta é o líquido mais valioso do mundo. O escorpião, conhecido como perseguidor da morte, é uma espécie encontrada em desertos do norte da África e do Oriente Médio. O apelido faz sentido. O seu veneno é um dos mais mortais da natureza. Testes sugerem que com apenas 0,25 miligramas de veneno, esse escorpião consiga matar um rato de 1 quilo. E se uma pessoa pudesse encher um galão de quase 4 litros com esse veneno, estaria avaliado ali em mais ou menos 190 milhões de reais. Daí a gente tira que essa substância é realmente muito valorizada. E para explicar um pouquinho sobre o valor desse veneno e também sobre os perigos e riscos de encontrar um escorpião na sua casa, a gente conversa hoje com o professor de zoologia da Universidade Estadual do Ceará, Célio Moura Neto. A primeira pergunta, professor, é em relação mesmo ao uso desse veneno. O valor dele é bastante caro, mas no comércio é difícil de encontrar uma substância como essa. Bom dia. Bom, a toxina do escorpião ou qualquer outra toxina, como a gente chama popularmente o veneno, né? Ele normalmente não é comercializado, ele é utilizado apenas para produção de soros e alguns também podem ser utilizados na indústria farmacêutica, em pesquisas médicas e outras várias linhas científicas, né? Como um material muito importante, já que ele vai ter um grupo de proteínas, né? Várias delas que podem ser utilizadas para diversos fins, inclusive novas pesquisas estão sempre sendo feitas, novos efeitos sendo descobertos, inclusive em alguns casos para tratamentos de câncer e outras doenças mais significativas. Então, ele não é em si comercializado de forma geral, né? Até porque para conseguir extrair a toxina do escorpião, ela é uma coisa muito trabalhosa, né? Basicamente uma técnica muito manual, dá muito trabalho. E cada escorpião ele vai produzir uma quantidade muito pequena dessa toxina, né? Os escorpiões são animais pequenos, então eles não vão produzir tanto. Então é algo que vai dar muito trabalho e por isso, em alguns casos, o valor dessa toxina, né, já extraída, ele vai ter um valor elevado, mas não é um produto comercializado normalmente, né? Mais uma coisa voltada mesmo para instituições de fim de pesquisa, instituições médicas e coisas similares. Os escorpiões, eles são animais relativamente comuns aqui no Ceará e no Brasil como um todo. Fazem parte do mesmo grupo das aranhas, né? Então, portanto, são aracnídeos. E esses animais são particularmente interessantes do ponto de vista da saúde, né? Porque eles são animais peçonhentos, que são animais que apresentam um tipo de toxina específico ou algumas toxinas variadas que podem causar algum efeito prejudicial em humanos, né? Lembrando que caso você encontre um escorpião aí na sua casa, é preciso ficar de olho, porque a picada pode trazer efeitos colaterais, principalmente para os grupos de risco. Na maioria dos casos, o efeito da toxina é uma dor local, que pode ser, como eu já falei, né, ela pode ser leve, moderada, pode ser mais aguda, vai depender muito também da espécie de escorpião, mas na maioria dos casos é isso mesmo, uma dor local. E aí pode ser associada com a sudorese, né, o suor em excesso, às vezes também dor de cabeça. E esse efeito pode durar algumas horas, alguns poucos minutos, mas depois disso ele tende a passar sem problema nenhum. Em alguns casos mais críticos, né, quando o efeito da toxina gera um problema maior, ou em pessoas que estão debilitadas, como se fosse o caso que eu já falei, então nesses casos a pessoa precisa passar por um tratamento em que ela vai tomar o soro anti-escorpiônico. Ultimamente a gente está tendo aí alguns casos de acidentes de escorpiões em maior destaque, né? Se a gente pegar, assim, por exemplo, uma série de 10 anos, de 2012 a 2022, que foi basicamente o último boletim publicado pela Secretaria de Saúde, a gente vai ver que tem um crescimento muito rápido, né, nesse número de acidentes de escorpiões aqui no Ceará, e que teve, obviamente, uma queda agora mais recentemente, mas por conta da pandemia, mas a tendência mesmo é ele aumentar esse número de casos, né, de acidentes, apesar do número ter crescido, né, é um dos principais casos de acidentes com animais peçonhentos aqui, é com escorpiões, cerca de 70% dos casos atendidos são com escorpiões, mas em geral não são nada graves não, tá?
Mas se caso você for picado aí na sua casa por um desses animais, fique atento que o professor Célio explica o que fazer e aonde procurar ajuda. No caso de um acidente com escorpião, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é ficar calma, obviamente, né? Embora a gente sabe que às vezes pode ser difícil numa situação como essa, mas tentar manter a calma, já que normalmente não é algo tão grave, e procurar uma unidade de saúde, né? Onde possa ser atendido. De preferência, se for possível, levar o escorpião, se você conseguir encontrá-lo, né? Colocar dentro de um pote, obviamente com toda a segurança, ou pelo menos uma foto e assim levar lá para o profissional que for lhe atender. Isso vai facilitar a conhecer, saber qual é a espécie de escorpião que está envolvida com o acidente e assim os profissionais poderem tomar medidas mais específicas e mais certeiras em relação a que tipo de tratamento deve ser administrado e assim por diante. Bom, e por fim eu gostaria de agradecer ao convite da Carol, o convite do pessoal da rádio, né, por estar com esse momento aqui conversando, né, sobre essas questões que envolvem tanto a ciência de forma geral como a saúde. É sempre importante a gente estar ligado nessas informações, sempre levar em consideração as questões científicas, né? E sempre bom ter esse tipo de contato, tá? Então, obrigado, pessoal, e bom dia para todos. Muito obrigada pela participação. O Alerta Geral agradece as explicações do professor de Zoologia da Universidade Estadual do Ceará, Célio Moura. E eu volto com você aí no estúdio, Marcos.